O eletrocardiograma em situações de alerta no esporte. Bom, então como é que a gente vai fazer a pré-avaliação desse atleta no seu consultório? Então você vai avaliar primeiro a parte clínica, a demografia do paciente, a origem, a história clínica bem focado em sintomas, sim ou não, e como ele desempenha a atividade física dele. História familiar de morte súbita, você vai valorizar o quê? Parentes de primeiro grau, tá? Raramente você valoriza de segundo grau. Se você tiver uma história exuberante de morte súbita na família de segundo grau, aí você pode talvez pensar. Mas a valorização que está na diretriz é de primeiro grau. Um exame físico bem feito, tá? E qual o exame complementar que se faz? Eletrocardiograma. É o primeiro exame. Teste ergométrico ele é controverso e você não indica para todo mundo, né? Então, olha só uns casinhos clínicos aqui. Então, eu tenho um jovem de 38 anos, jovem, criança, pardo, casado, sem filhos, natural do Rio. Ele é um esportista diário. Mas ele não é atleta, mas ele corre 10 a 15 quilômetros todo dia. E fazia academia, um treino bem direitinho, 3 vezes na semana. O objetivo dele, queixa principal, né? Ah, vim aqui na consulta porque eu quero correr a meia maratona. Então, quero melhorar meus treinos e quero fazer uma avaliação. Beleza, totalmente assintomático. História familiar negativa para morte súbita. Beleza, ou seja, familiares de primeiro grau, jovens. Não tinha essa história. Beleza. O exame físico normal, exceto por um sopro sistólico de uma cruz em 6 no foco aórtico acessório e foco mitral. Não tinha alterações desses sopros com manobras. Hand grip, respiração forçada, não tinha. Então, caracterizado como um sopro inocente, tá? Isso é muito comum no esportista. E tinha esse eletro aqui. Então, quando a gente olha no plano frontal, eu tenho basicamente um eletro normal no plano frontal, exceto por uma onda T um pouquinho negativa, ó, em D3 e AVF. Poxa, uma onda T negativa? Estranho, né? Um pouquinho de interferência, mas tem um ritmo sinusal, ó. P positivo em D1 e D2, negativo em AVR, sinusal. O eixo elétrico do QRS está normal. E quando a gente olha no plano horizontal, eu tenho um discreto atraso de condução pelo ramo direito, normal, fisiológico do esportista. Mas olha que interessante, gente. Tem uma onda T negativa e assimétrica indo para a parede lateral. Eu falei para vocês que é benigno e é normal até V3, V4. Se você tivesse uma T negativa aqui, ó, V1, V2, V3, pô, até fisiológico. Mas indo para a parede lateral, tem algo esquisito aí, que é o ventrículo esquerdo, tá bem esquisito. Mas assintomático. Aí a pergunta que se faz aqui, qual é? Então ele está com vocês ali no consultório. Qual conduta vocês tomam? Vai para o teste ergométrico para estratificar a isquemia miocárdica, lembrando que ele é assintomático. Ressonância magnética, deve ter doença. Ressonância. Então já faz logo uma coronariografia, porque ele pode ter um infarto prévio. Você faz uma tomografia de coronárias com score de cálcio, ou você já libera ele direto, né? Se quiserem responder, perfeitamente, mas se quiserem, eu já mando aqui a resposta. Então, o que é que eu fiz para esse caso, né? Coloquei ele na ressonância magnética. E ela foi completamente normal. Quer dizer, não tem fibrose, e a ressonância pode te dar informações de isquemia. Então, o que que eu fiz com esse caso aqui? Qual foi a conduta em relação a esse paciente em relação ao esporte? Eu, com aquele onda T negativa, eu pedi uma avaliação funcional com ergometria. Então, o indivíduo que tem uma onda T esquisita, um QRS bem esquisito, vale a pena você colocar ele no esforço, na ergometria e ver como é que ele se comporta. E assim ele foi muito bem no teste de esteira, liberei ele. E esse tipo de alteração do eletro é uma alteração muito interessante, porque ela pode, era um atleta pardo, né,
um esportista pardo. Existem as alterações eletrocardiográficas do atleta afrodescendente, o atleta negro. Por quê? Não se tem ainda uma explicação, mas pessoas que têm afrodescendência podem ter essas alterações de onda T na parede lateral. Então você tem que fazer um diagnóstico diferencial com doença isquêmica e com doenças cardíacas, como a displasia do VD e a cardiopatia hipertrófica, tá? O mais comum desses pacientes é você ter onda T negativa até V4. Mais raramente você tem a onda T negativa na parede lateral. Qual a diferença disso para a isquemia? É que a isquemia dá uma onda T negativa simétrica. E o nosso paciente era o quê? A onda T assimétrica. Se a gente olhar aqui, ó, ela começa um pouco lento e termina rápido. Ó, começa lento e termina mais rápido. Ela é assimétrica, né? Muito bem. Esse aqui era um outro paciente, um atleta afrodescendente, com a onda T negativa e assimétrica, que é o padrão mais comum. Veja, tá aqui, ó, em V4, então, ou seja, de V1 até V4. Esse é um padrão fisiológico do atleta. É que você encontra mais nos afrodescendentes, entendeu? E o Brasil, ele é muito miscigenado. Então, vocês vão encontrar muito os esportistas pardos. Muito bem. Outro casinho. Temos um jovem de 14 anos, natural do Rio, do interior. Ele era, né, na época, jogador amador do Botafogo. Ele foi. Qual foi o motivo da consulta? Liberar para seguir carreira de atleta. Então, ele queria passar na peneira do Botafogo lá para conseguir seguir carreira profissional. Na época, o pediatra, né, o ebiatra, que acompanhava, identificou que ele tinha uma arritmia, tinha um batimento meio estranho, mandou para avaliação. Totalmente assintomático, sem história familiar de morte súbita. Então, já na nossa avaliação inicial, já é um indivíduo que não tem aquele risco, né? Não tem morte súbita, assintomático, desempenha bem o esporte, e aí a gente vê o eletro dele no consultório. Então, a gente tem um eletro aqui em ritmo sinusal, eu tenho onda P sinusal, QRS estreito. Mas eu tenho aqui uma arritmia, um QRS largo, que não precede onda P. Então, isso daqui é uma arritmia ventricular. Então, eu tenho várias arritmias ventriculares em conjunto. Se eu tiver três ou mais na sequência, eu já chamo de taquicardia ventricular. Então, esse paciente tinha um Holter lotado de arritmia ventricular. Ele fazia extrasístole, que é só um batimento extra, assim como ele fazia extrasístoles pareadas, também fazia taquicardia ventricular o tempo inteiro. Aqui é só para mostrar uma extrasístole ventricular, e que você tem um batimento que não tem onda P precedendo, ele é largado. A onda P, na verdade, ela acontece até aqui, ó, depois do QRS, e ele gera uma pausa pós-extrasístole para compensar esse descompasso, né? Extrasístole ventricular. E o Holter dele era uma bagunça. Era o tempo inteiro em arritmia ventricular. Entrava em arritmia ventricular, depois ele saía da arritmia ventricular. Isso de dia. De noite, ficava uma paz. Praticamente não tinha arritmia. Então, ele tinha um exame físico totalmente inocente, exceto pelo ritmo irregular, pelas arritmias. O eco não tinha doença estrutural. Pô, beleza, coração normal. Teste de esteira. Reduziu as arritmias no pico do esforço. Vai uma dica. Isso é um comportamento de uma arritmia ventricular benigna. Ou seja, o indivíduo faz o esforço, o sinusal acelera e ele vai suprimindo a arritmia ventricular. Isso é um comportamento benigno, tá? Eu estou dizendo comportamento, não é que ela seja benigna, não. Ela é mais provável que seja benigna, tá? Mas é um comportamento de uma arritmia benigna. Na época, o pediatra prescreveu um propranolol, mas aí o paciente não usou, queria vir na consulta para ver. E aí, o que é que eu fiz para esse jovem? A conduta é: não precisa de beta-bloqueador, coisa nenhuma. Eu realizei uma ressonância para descartar doença estrutural, que é o melhor exame para a gente ver
doença estrutural cardíaca, displasia, cardiopatia hipertrófica, e essa ressonância foi completamente normal. Então, esse paciente foi liberado, sem remédio. Liberei ele. O correto é que você acompanhe, já que ele tinha um excesso de arritmias ventriculares, seja acompanhado a cada 6 meses a 12 meses, com Holter, eco. Por quê? O excesso de arritmias ventriculares pode fazer o ventrículo dilatar, ou seja, ele remodelar, como a gente viu lá no início da aula. Então, a arritmia ventricular, sim, ela precisa ser acompanhada, mas se for assintomático e coração normal, não precisam tratar, tá? Tem gente que acaba tratando, mas não é a indicação precisa, tá? Muito bem. Caso 3, vejam só, um jovem de 15 anos, atleta de base do futebol no interior do Rio, era do time do Resende, eu atendo aqui no interior do Rio de Janeiro, não tinha nenhuma doença prévia conhecida. Queixa principal, olha só, ele teve um desmaio em campo, no treino, fez um pré-síncope, aí fez a síncope, despertou com muita falta de ar. Muita falta de ar, foi para emergência. Então, durante o treino, ele teve essa dispneia súbita, o Tom desmaiou, e ao despertar, estava muito pálido, sudoreico. Então, assim, sinais de instabilidade. Então, a queixa clínica, ela é fundamental. Então, ele foi levado à emergência. Na emergência, como é que ele estava? Isso pode ser questão de prova, e já foi, inclusive, viu? Questão de prova de residência, e questão de prova de concurso público, e questão de prova de cardiologia. Hipocorado, três cruzes, sudoreico, pulso periférico fino, quase impalpável. Gente, dica prática: se o pulso periférico está fino ou não está palpável, a pressão sistólica está abaixo de 8. Isso aí é, assim, muito comum da gente observar. Isso é uma dica prática, viu? E, de fato, eu estava com a PA sistólica de 8, ausculta, ritmo totalmente irregular, batendo a quase 200, pulmões limpos. E aí, naturalmente, o nosso belo eletrocardiograma, e ele tinha esse traçado aí. Como é que a gente analisa esse tipo de eletro, pessoal? Isso é uma taquicardia. Taquicardia de QRS largo. No caso, é uma taquicardia, QRS largo, irregular. Eu coloquei aqui algumas opções, eu vou mostrar o porquê, né? Isso é muito importante. Nessas opções aqui, a opção verdadeira é fibrilação atrial com pré-excitação. E você poderia, Bruno, mas eu não sei se é ou se não é. Mas você pode matar aqui, ó. Ou você faz desfibrilação ou faz cardioversão. O indivíduo está instável. Então, nas assertivas, você mata ali pela conduta. Se fosse fibrilação ventricular, o cara nem ia acordar, né? Já está morto. Então, só resta o quê? Fibrilação atrial com pré-excitação. Como é que esse eletro é analisado, gente? Primeiro, taquicardia de QRS largo, irregular. E a morfologia do QRS ela é muito similar de todos os QRS. A fibrilação ventricular ou a TV ventricular, a TV polimórfica, ela não é bonitinha assim. O QRS está muito parecido um com o outro. Só que se vocês olharem, a, o alargamento de alguns QRS ele varia um pouquinho. Ó, aqui está menos largo, aqui está mais largo. Então, com os alargamentos variáveis, só pode ser um diagnóstico. É fibrilação atrial com pré-excitação. Então, esse paciente foi cardiovertido, estava instável, e está o eletro dele em ritmo sinusal. Então, onda P positiva em D1 e D2, negativa em AVR, sinusal. Olha o QRS dele meio largo, ó. Tem uma onda R ampla em V1, estranho. Se nós olharmos o início do QRS, ele começa empastado. Então, o QRS começa largado. Então, isso daqui é uma pré-excitação ventricular, ou o que nós chamamos de onda delta. Tá vendo? É isso aqui, ó. A onda delta aqui.
tá? O que é a onda delta? A onda delta significa o seguinte, que eu estou excitando o ventrículo antes do sistema de condução. Por quê? Quando a gente não tem isso, a gente lembra, a onda P vem, onda P, então onda P, vamos lá, onda P. Chegou no nódulo AV, tem aquele atraso de condução, não é mesmo? Atraso de condução, nódulo AV. Quando passa o nódulo AV, o que acontece? QRS. Beleza. Então eu tenho o meu segmento PR, tá aqui. Segmento PR. Então, PR. Minha canetinha tá ruim aqui. Bom, mas se eu tiver outro caminho, e a via acessória ela é um caminho muscular, então não tem atraso de condução. Na hora que o impulso está descendo pelo nódulo AV, ele já pegou a via acessória e já começa a ativar o ventrículo antes do sistema de condução normal. Então eu estou pré-excitando o ventrículo. Perfeito? Então, como eu ativo o ventrículo gradativamente, porque não é rede de Purkinje, é musculatura, então eu tenho, ó, um alargamento inicial do QRS. E eu não vou ter segmento PR. Claro, quem dá o segmento PR é o quê? É o alentecimento do nódulo AV. Então, esse alargamento inicial do QRS, esse empastamento inicial, é chamada onda delta, indicativo de pré-excitação ventricular. Então, esse paciente fez o quê? Uma fibrilação atrial e essas ondas vieram passando pra caramba aqui pela via acessória. A via acessória é igual uma Avenida Brasil, quando não está engarrafada, né? Você vai, o impulso elétrico passa ali sem filtro nenhum. Então você tem uma taquicardia irregular, porque a fibrilação atrial é irregular, e o QRS largão, porque você está ativando o ventrículo, ó, pelo músculo. Então o QRS fica largo. Ou o que a gente chama de fibrilação atrial pré-excitada. Isso é uma forma de taquicardia da síndrome de Wolff-Parkinson-White, né? E esses indivíduos podem evoluir até com um quadro similar à fibrilação ventricular. Esse era um caso de um paciente que acabou sendo cardiovertido aqui, ficou muito instável, né? Muito bem. E a pergunta é essa, né? O colega mandou isso para mim. Bruno, aproveitando, ó, um paciente jovem, 16 anos, jogador de futebol, Wolff. Wolff assintomático não existe. O Wolff, ele é sintomático. Ele é síndrome de Wolff. Se ele tiver a pré-excitação e não sentir nada, você chama de pré-excitação assintomática, que é o que está aqui em cima. Esse é o termo correto, tá? Muito bem. Então, ó, teste ergométrico normal, sem arritmia, o eco, nada demais, só um forame oval patente, que não tem nada. Esse cara pode continuar jogando? Ele pode manter atividade esportiva? O que que a gente faz? Libera? Medica? Faz ablação? O que é que a gente tem que fazer? Nesse indivíduo, você não precisa medicar porque ele não sente nada. Só que para ele continuar a atividade esportiva, precisará fazer a ablação da via acessória. Porque no esporte intenso ele pode entrar naquele quadro que a gente viu. Isso aqui é uma das causas de morte súbita no atleta. Síndrome de Wolff-Parkinson-White, tá? E o eletro, excelente para você pegar isso. O cara está paradão e você vai olhar o que no eletro? Isso aqui, uma onda delta. Entenderam? Por isso que o eletro ele é muito importante na nossa fase de avaliação inicial do paciente. Muito bem. E para finalizar, a cardiopatia hipertrófica, que a cardiopatia hipertrófica tem muito assunto para falar dela, é quando a gente tem uma hipertrofia anormal de partes do ventrículo. A mais perigosa é a cardiopatia septal assimétrica, ou seja, o septo é gigante em relação à parede lateral. E isso aqui gera uma estenose subvalvar do fluxo de sangue. Então, se esse indivíduo começa a fazer esporte, o ventrículo contrai mais, tampa a via de saída do VE e o paciente faz uma síncope na tua cara, certo? Além disso,
por tampar e, não, e fazer baixo débito, essa hipertrofia anormal pode propiciar morte de célula, porque você tem uma hipertrofia normal, os vasos não acompanham. Isso aqui é uma ressonância de um paciente meu. Olha só, esse pedação branco aqui na ponta do. É meio septo, meio ponta do ventrículo desse paciente. Isso é fibrose. Olha o tamanho do septo desse jovem. Septo gigantesco. E essas alterações, ó, branquinhas aqui, ó, essas ilhas branquinhas, isso é fibrose. E a fibrose pode gerar reentrada, fenômeno de reentrada no ventrículo, que gera taquicardia ventricular. Então, a cardiopatia hipertrófica no eletro, quando você olha, você tem critérios de hipertrofia mesmo, mas um eletro muito aberrante. É muito característico isso. A gente tem ondas R's amplas mesmo, né? Tem onda, o ST, geralmente, onda T negativa e assimétrica em algumas derivações, ó, na parede inferior, né? Então, a gente tem um eletro bem bizarro. Isso é cardiopatia hipertrófica, certo? Muito bem. Um outro eletro aqui de cardiopatia hipertrófica também, que eu trouxe, que é um pouquinho mais comum de se ver. Quando você tem ondas T negativas e bem aberrantes, além disso, ondas R's amplas, onde não deveria ter, que é RS mais alargado, digno de uma hipertrofia. Mas vejam, tem onda T negativa e assimétrica em outras derivações. E essas ondas T muito negativas aqui na parede anterior também pode sugerir a doença de Yamaguchi, que é a hipertrofia apical. Aqui é só um exemplo da cardiopatia hipertrófica agora do ápex, apical. Você tem essas ondas T muito negativas e bem aberrantes nas derivações apicolaterais, que elas estão na frente aqui da ponta ventricular, onde a gente vê principais alterações aqui. Essa daqui era uma cardiopatia septal. E o septo, vejam, V1 e V2, no caso o V2 tem uma R muito ampla. Então a gente tem que desconfiar de cardiopatia apical, ou perdão, septal, nessa região. Tá? Então, assim, a dica do eletro, se vocês olham um eletro muito aberrante, um QRS largo, grande, e uma onda T muito aberrante, desconfiem de cardiopatia hipertrófica. Muito bem, senhores, cravamos uma hora certinho. Gostaria de lembrá-los do nosso curso, a Imersão em Eletrocardiografia. Começou agora, a gente está na fase de aulas online. Vamos pausar no carnaval e pós-carnaval é o módulo de arritmias. Todas as aulas já estão na plataforma, tanto aquelas que eu dei no dia presencial, que foi no sábado, foi maravilhoso, há 2 semanas atrás. Isso está na plataforma gravado e as aulas ao vivo também gravadas, certo? Entrando no módulo de arritmias, a gente vai ter os eletros nas arritmias e teremos uma aula bônus, dificilmente vocês vão encontrar por aí, que é o eletro do marca-passo. Isso é fundamental vocês aprenderem a identificar o que está normal, se o marca-passo está falhando, como é que eu vejo isso. Então, o curso está recheado de informação e a gente vai ficar junto o ano inteiro. Vocês vão ter acesso ao nosso grupo e a troca vai ser incrível.